Começa a falar. Oi, gente, boa tarde. Obrigado pela presença de vocês. A Flávia já está Bom, chegando. Vai sinalizando para a gente nos comentários se a imagem de nós dois, né? Nós dois, e da Flávia, então de nós três, se a imagem tá ok, se o som tá ok. Flávia, se você puder falar alguma coisa para o pessoal poder captar seu áudio. sim. Como é que tá o áudio? Tá tudo ok? Se Tá alguém todo mundo puder me comentar. ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Eu ouvindo o barulho do urbano? Barulho do quê? Do urbano, Ah, do dos urbano. sons. Eu já percebi dois, eu falei, "Ih, acho que não tá funcionando, porque eu não ouvi daqui. Bom, as pessoas estão ali dizendo que sim. Que bom. Agora eu ouvi o urbano. Tá vendo? Aqui também tem um urbano de vez em quando. É, o Às urbano vezes. daqui é gás, é caminhão, são barulhos Moto mais, também passa. mais intensos. A gente aguarda mais um pouquinho, a gente vai chegar a 2 minutos, ou a gente já começa, o que que você prefere, Flávia? Acho melhor aguardar um pouquinho, né? Espera uns 2 minutinhos. Mas se vocês quiserem fazer uma introdução, podem ficar à vontade. Bom, a gente vai começar a se apresentar então, né, para o pessoal. Acredito que tenham pessoas aí que sejam seguidores seus e pessoas que você convidou, então elas não conhecem o Instituto, né? Eu sou o Rodrigo Vogas, psicólogo, trabalho com programação neurolinguística, com hipnose. E agora, né, a gente tem se encantado cada vez mais com a aromaterapia. E aí a gente acabou fundando esse instituto para poder falar sobre esses três temas, né? Eu sou Rafael Oliveira, também psicólogo, hipnólogo, trabalho um pouco com programação neurolinguística e também acabei entrando no meio dos óleos essenciais, me apaixonei, acho que de uma forma quase que completa por eles. Entre o amor e o ódio ali tinha uma linha muito tênue, mas eu consegui vencer essa barreira. E hoje, né, trazer aqui a informação para gente. A gente está a cada sexta-feira trazendo temáticas diferentes. A gente convidou hoje a nossa amiga, que também enfim, tem uma parte aí muito semelhante de histórico, e eu vou pedir para você se apresentar, Flávia, para o pessoal. Tudo bem? Eu sou Flávia, né? Flávia de Oliveira. O povo todo Um Oliveira. parente. Eu sou psicóloga, também hipnóloga, também trabalho e atuo bastante com a programação neurolinguística, mas eu não gosto de enfocar muito, a gente não vai fazer um enfoque muito numa teoria nem nada disso, não. Hoje a gente vai trazer muito mais, algo mais aplicável para que vocês possam se reconhecer e se conhecer um pouquinho dentro desse recorte que a gente vai conversar aqui hoje. Então, a minha contribuição não vai ser necessariamente psicóloga, hipnóloga, né? Vai ser eu vou trazer um pouco do meu conhecimento, do meu autoconhecimento, para compartilhar aqui nessa live, que eu fiquei muito feliz de ser convidada por vocês. Ai, que bom. Seja bem-vinda, então, Flávia. Eu lembro que quando a gente sentou, né, para conversar, para a gente definir um tema, você ficou de pensar e aí você acabou tendo esse insight, né, do tema de hoje. Se você quiser começar por aí, contando um pouco, ou não, eu prefiro não contar, já prefiro começar a conversar, né, sobre esse autoconhecimento que você está trazendo para a gente hoje. Tá, então vamos iniciar aqui o nosso diálogo. Né? Como o Rodrigo falou, quando me propuseram pensar sobre uma temática para poder compartilhar, eu pensei em temas específicos, e aí depois falei, não, uma pergunta muito simples, né? Que eu vejo tão recorrente, e que é tão recorrente no início de qualquer processo de diálogo, no início do processo terapêutico, né, enquanto ambiente clínico, enquanto ambiente, né? É uma perguntinha tão simples, mas que carrega junto a ela tanta informação e tanto conhecimento, que é perguntar como estou, né? E aí a colocação na primeira pessoa traz ali muito mais um impacto
da gente começar a refletir que essa pergunta começa dentro, né? Porque normalmente a gente pergunta para o outro, né? Oi, Rodrigo, como é que você está? Né? Oi, Rafael, como é que você está? E normalmente a gente responde como, né? A gente, tô bem. E só. Por E só, impulso, né? né? A primeira resposta tô bem. Não, bem. Isso quando vem, Ou eu tô bem, né? Às vezes para num. E você? não sei. E você? Vem naquele grande não sei, né? Não sei. É muito comum responderem não sei. Não sei responder. Quando isso está dentro de um ambiente clínico, por exemplo. Quando está dentro de um ambiente terapêutico, né, e a gente faz essa pergunta, né? Como você está? Como foi a sua semana? Né? Quando ela inicia uma pergunta como um estado, né, como reticências. Vem um grande ponto de interrogação, porque a gente não para refletir e identificar o nosso estado. Na verdade, a gente está tão imerso, né, às reações, né, do nosso estado, às interpretações do nosso estado, que às vezes a gente não sabe o que está reagindo no próprio auto. Aí eu estou falando do auto, do como eu estou. Porque para responder algo, eu tenho que primeiro olhar para mim. E aí é onde entra, na maioria das vezes, as grandes angústias, né? As grandes identificações e não identificações, né? Então, muito do que a proposta da conversa aqui é um dos primeiros estágios, que é a identificação. Porque a gente vai passando dentro do nosso estágio de autoconhecimento por vários, né? Primeiro a gente identifica, depois a gente começa a entender, e aí a gente transforma em alguma coisa no sentido de ressignificação, né? Se a gente fosse falar de todos eles, a gente ia ficar horas. Então, para ser bem objetivo e trazer um conhecimento mais específico, né, para que possa... No primeiro degrau ali, né, da nossa escada do autoconhecimento, que é a identificação, que é aprender a olhar, né, para o ambiente, olhar para si, né, e saber o que fazer com isso. Não necessariamente, aí a minha proposta é não falar necessariamente sobre o que fazer com isto ainda. É saber primeiro identificar o que é isto. E aí depois a gente aciona os nossos recursos, a construção desses recursos internos. Tá? Então, se a gente divide a palavra como e estou, né, cada uma delas, ela traz separadamente muito conhecimento também. A palavra como, se a gente parar para observar, ela se refere à nossa necessidade. Ela se refere ao que eu preciso. Ela se refere ao que eu quero. Ela se refere a algo que eu estou buscando. A palavra estou, ela se refere a um estado. Ela se refere a uma sensação. Ela se refere a um humor, né? Ela se refere a um pensamento, a uma reação corporal, na maioria das vezes. E quando a gente junta as duas coisas e aí se transforma, né, numa pergunta, num questionamento de como que eu estou agora, como eu estava um instante e como eu quero estar daqui a algum instante, a gente já está falando de reação, a gente já está falando de interpretação. Se a gente juntar todas essas instâncias e visualizá-las de maneira bem separada, eu estou olhando uma necessidade, algo que eu quero, eu vou começar a entender o meu estado, e aí eu vou começar a perguntar, e aí eu vou começar a reagir. Aí sim eu vou responder. Entende? Dentro do processo da comunicação, da interação, o que a gente enxerga na maioria das vezes é a resposta. Não a esse processo da necessidade e não necessariamente a esse entendimento de tudo que está acontecendo ali. Enquanto eu estou falando aqui com vocês, várias emoções e várias informações estão transcorrendo e passando pelo meu corpo. Consequentemente, do corpo de cada um de vocês, ao receber, ou quando vocês estão em qualquer processo interativo. Saber identificar e saber estar presente na identificação dessas alterações é o que faz com que a gente tenha uma vida e um resultado mais saudável. Tá.
saudável. O que é saudável? Saudável que eu estou falando não é necessariamente não sentir, né? Porque muitas das vezes a gente fala, a primeira pergunta, né, vocês como psicólogos, como terapeutas de uma maneira geral, a primeira pergunta que as pessoas quando chegam a gente é: eu não quero mais sentir isto. Eu acho que vai ser um pouco difícil, né? A resposta é como eu aprendo a lidar com sentir isto, né? E aí vai entrar o desenvolvimento de aprender a lidar a sentir o que você está sentindo. Porque a gente é um ser que sente, a gente é um ser vivo, né? A gente está vivo, a gente está sentindo todas as interações com relação a isso. A gente está sentindo todos os humores, a gente está sentindo o cheiro, o som, a vibração, né? A gente é um ser que vibra, então a gente emite, né? E emana vibrações e a gente recebe isso. Quando a gente aprende a lidar com isso que está transcorrendo ao nosso redor, a gente se torna um ser mais presente. Aí vem outros conceitos, eu acredito que em outras lives que vocês aqui também falaram muito sobre esse senso de presença, né? Que é conseguir lidar com tudo isso que transpassa na gente. E aí, se a gente começa a observar, se eu entendo a necessidade que eu tenho, veja, entender a necessidade, identificar a necessidade, não necessariamente é saber e ter a resposta de como eu vou resolvê-la. Porque normalmente a gente está tão preso à necessidade de resolver que a gente não aprende a identificar. Então a gente pula um passo muito importante do nosso processo de crescimento, que é sentir, né? E aí a gente está falando das sensações que transpassam a gente. Então, quando a gente vai para o processo da reação e da resposta, a gente já está pensando no como. O quê? O que eu vou fazer e como eu vou fazer? Não, antes pensa no quê? O que eu estou sentindo, antes de já ir para se perguntar esse como, né? E aí a gente começa a refletir esse o quê. E aí vamos para um princípio mais, um exemplo mais orgânico. Eu começo a falar assim, nossa, agora eu estou extremamente desconfortável. A gente não fala assim, eu estou extremamente desconfortável. Você reage ao desconforto, simplesmente. Você começa a falar, você fala em instâncias de rótulo. A gente dialoga em instâncias de rótulo. Eu sou muito ansioso, eu sou muito triste. Ou normalmente a gente se titula ansioso, né? Eu sou muito ansioso. Ou a gente fala que tem dificuldade, a gente fala pela via da dificuldade. Eu tenho muita dificuldade nisso. Todas essas instâncias, ou de você falar a nível de dificuldade, ou você falar naquilo que você às vezes não quer, ou você não sabe, e parar para pensar o porquê eu não sei, ou eu não quero, ou eu estou reagindo àquilo, a gente só reage. Só reage, a gente não responde, a gente pouco responde essa pergunta, a gente reage a ela. Porque eu quero afastar, eu quero empurrar logo e caminhar, né? E eu não quero sentir o que está acontecendo, os estímulos que estão acontecendo ali. Então, quando a gente começa a falar, eu tô com dor na minha barriga. Dor na minha barriga. Por quê? Não, eu tenho que tomar um remédio, porque eu tô com dor na barriga. Ou eu começo a ficar extremamente agitado com as sensações que vão acontecendo no meu corpo. É natural antes, por exemplo, de fazer uma exposição, né? Não sou tão midiática, então antes de fazer uma exposição é natural você sentir o quê? Desconforto. Se eu interpreto ou se eu entendo, aí a gente vai logo para a vida da interpretação, normalmente. Se eu interpreto que aquele desconforto, e aí eu começo a gerar fantasias, fazer visualizações, pronto. Eu já saí da instância do como eu estou e já estou alguma coisa. Então agora, é isso que a gente visualiza como estado. Estado tem a ver com referência. Se eu consigo ancorar, e aí literalmente visualiza uma âncora. É como se eu estivesse ancorando num lugar. Se eu me repouso num lugar e eu estou fazendo uma referência. Nesse instante, a minha referência, a gente é um ser de referência do passado e a gente refere para o futuro, mas sempre ancorado no presente, mas às vezes nunca vivendo o presente. Sempre reagindo a esses outros momentos. Mas se eu aprendo a entender o meu presente, eu vou saber exatamente onde eu estou indo buscar a informação que eu preciso. Tá, mas isso aqui é um ponto como se a gente já tivesse aprendido a responder o como. Então, quando a gente ainda não sabe responder o como, a gente
falar, eu vou visualizar. Eu vou me expor, ou eu estou sentindo esses desconfortos no meu corpo. E aí o pensamento começa a acelerar, o corpo começa a reagir, e aí eu só estou respondendo a uma fantasia. E um dos princípios que a gente... e aí o Rafael Rodrigo vão poder também, se eles quiserem colocar, que a gente fala, né, da visualização, né, de um transe, que a gente não faz uma distinção entre o real e o que a gente está visualizando, né, o imaginado. Por isso que é tão efetivo. E a gente constantemente estar neste lugar, visualizando alguma coisa. Se a gente para, naturalmente a nossa mente começa a fantasiar. Ela começa, pouco a gente treina a nossa mente a se manter ali, vendo e reagindo ao que está acontecendo ali. A gente normalmente, escapa. Aí entram os treinos meditativos, entram os treinos de atenção plena, recursos. E o que os meninos vão poder colocar de maneira mais efetiva dos aromas, né? Vamos lá, Flávia, deixa eu só ver se eu consigo entender claramente o que você está trazendo para a gente, né? Primeiramente, você pontuou que a gente tende a reagir sempre a sintomas. Na maioria das vezes, a gente não para pensar, para perceber o que está gerando aquele sintoma. Seria isso? E à medida que eu identifico o que está gerando o sintoma, eu paro de apagar esses incêndios do sintoma e começo a trabalhar mais na minha causa. Seria isso? Tá. Podemos dialogar pela via do sintoma, entender como um sintoma. Porque você foi para a emoção. Eu estou usando o sintoma como uma consequência, como uma forma da gente sentir no físico essa emoção que você trouxe para a gente. Perfeito. O que a gente pode pensar, e se a gente parar para observar e usar essa analogia do sintoma, é reação, né? O nosso corpo reage fisicamente, e físico, eu não estou falando necessariamente só a uma reação, né? Que aí é dor de barriga, aceleração cardíaca, não necessariamente isso, mas às vezes uma reação mental também. Também é vou usar o termo sintoma, uma aceleração de pensamento, uma projeção de pensamento que a gente chama de disfuncional, eu não consigo, eu não sou capaz, e por aí afora vários, ninguém gosta de mim, uma quantidade de pensamentos que são reações exatamente deste estado. É como se eu estivesse, em um instante eu estou de uma forma, e aí essa é a causa que você está se referindo, né? Antes eu estava de uma forma. Segundos depois, eu mudei o meu estado de humor. Meu humor estava tranquilo, né? As pessoas falam assim, meu humor tá tranquilo, tá bem, meu humor tá bom, tudo bem, podemos seguir dentro dessa fala. Meu humor estava bem, ok, tranquilo, e de repente eu fiquei reativo, irritativo. Se você perguntar nesse instante como eu vou saber responder. Eu estou irritativa. Não há problema nenhum. A grande pergunta é a referência, lembra? Como eu estava? Bem. Então, se eu estava bem e eu passei a estar irritativo, aconteceu alguma coisa nesse meio do caminho. Respondi. Sim, e Acho que aí, sim. quando eu consigo fazer essa identificação, eu vou ter uma eficiência, uma eficácia maior na hora de lançar mão de uma técnica, né? Usando um óleo, usando alguma terapia, para que eu possa trazer esse equilíbrio. Perfeito. Se a gente parar para observar, quando eu olho e começo a fazer essas referências, seja para algo... Quando eu começo a identificar e eu começo a aprender a entender que eu estava em um estado e eu passei a ficar no outro, eu começo a ter um autocontrole, um autoconhecimento maior para usar os recursos terapêuticos, porque eu gosto de perceber que tudo é terapêutico. Tudo a todo momento é terapêutico. Às vezes a gente está... um som, uma música, quando passa, ela é terapêutica porque ela muda o nosso estado. Um cheiro, ele é terapêutico. E imagine se a gente tiver a capacidade de usar com sabedoria esses estímulos. E aí é onde entra o uso dos recursos terapêuticos que são dispostos por especialistas ou por experiências de maneira efetiva, porque já é efetivo, já foi estudado, já foi padronizado que aquilo gera um efeito em uma dada frequência, gera um efeito em um dado humor, gera um efeito em um dado processamento do corpo, né?
em um dado estado, vamos colocar assim. E aí eu começo a identificar melhor o estado que eu quero alcançar. A grande questão é que estado eu quero alcançar. Porque quando eu identifico o estado que eu estou, eu sei e consigo me movimentar para o estado que eu quero alcançar. Entendi. E assim, vão existir alguns estados, né, que é possível que a gente não consiga responder essa pergunta que você está trazendo de entender o que fez com que eu saísse do estado positivo, por exemplo, e viesse para o estado negativo, ou ainda, se eu identifico, mas eu não tenho gerência para poder modificar aquilo. Sim. A gente tem os nossos pontos cegos, né? A gente tem os nossos pontos de não entendimento. Para a psicologia, o nosso subconsciente ou o nosso inconsciente, dependendo de onde eu olho, ele é um reflexo de coisas que, de alguma forma, eu ainda não tenho o recurso necessário, e aí é uma defesa. E a gente já está falando de viés de defesa, né? A gente vai criando processamentos de defesa, às vezes para não lidar com algo que eu ainda não sei lidar, aí ele não se revela, ele não vem à tona. E aí, calmamente, naturalmente, quando eu vou aprendendo a usar os meus estímulos terapêuticos, né, da vida, seja através de um processo de psicoterapia, seja através de um processo de passagem integrativa, seja através da utilização de um ambiente terapêutico, de um ambiente relaxante, ou na mudança de um ambiente. Às vezes mudar de ambiente é terapêutico. Né? Mudei de trabalho. Nossa, eu sou outra pessoa. Não, você é a mesma. Você só agora está podendo enxergar-se e reagir a um novo ambiente. Um ambiente talvez um pouco mais saudável, ou um pouco, às vezes, mais adequado às suas crenças. Um pouco mais adequado às suas questões. Também tem isso. Então, às vezes, quando a gente não enxerga, eu não sei lançar mão, então eu não sei o porquê que eu estou assim. O que eu costumo dizer é, tudo bem. Tudo bem, você não sabe dizer o porquê que você está assim. E aí entra você identificou, lembra? A gente está falando sobre identificação. Eu identifiquei que eu não sei o porquê eu estou assim. Então, quando eu responder à pergunta do como eu estou, às vezes a resposta pode ser, não sei. Pode ser. E não tem problema nenhum com relação a isso. Aí eu vou procurar a saber. E aí, Flávia, a gente está trazendo como uma sugestão, né, para a live de hoje, a gente tem um kit que é voltado para o lado emocional. Então, por isso que eu te fiz a pergunta, né, de eu identificar, sei lá, eu estava muito bem e agora eu estou me sentindo desmotivado, cansado. E não sei o que está fazendo com que eu me sinta assim, né, necessariamente. Não estou conseguindo identificar. Talvez pela minha defesa. Então, a gente pode indicar, por exemplo, um óleo desse kit que é o Motivate, que ele vai atuar nesse aspecto. Então, a gente pode utilizar os óleos essenciais como essa ferramenta, né? Você falou aí da ancoragem, né? E a gente pode usar o óleo essencial dessa forma, porque como ele vai reagir diretamente com o nosso sistema límbico, ele vai fazer com que o nosso organismo reaja, trazendo para a gente aquela nova resposta que a gente precisa. Ou seja, talvez até voltar àquele estágio anterior, que era aquele que eu queria ou não, criar em um terceiro estado através dessa via aromática. Então, o que a gente acha interessante, né, desse kit é que você pode nele, né, tem uma mandala onde você identifica qual é a emoção que você está sentindo, né, que você quer sentir. Então, você busca ali e aí vai ter a referência de qual dessas misturas, dessas 6 misturas, que vai facilitar para que você entre naquele aspecto. Então, basta uma gotinha na mão, inalar e, claro, né, como você está dizendo, todo o processo de consciência precisa estar presente até nesse momento que eu estou inalando. Então, deixando que a química dos óleos essenciais interajam com o nosso corpo, entregando aquilo, mas durante todo o processo consciente ali do que está acontecendo. Eu acho legal nesse kit também, porque assim, você não precisa ir e pegar aquele óleo específico, mas você pode sentir o aroma dele e perceber qual que você precisa naquele momento. Porque às vezes você está com uma percepção, por exemplo, de infelicidade, né? E você não sabe se aquilo realmente é infelicidade, se é medo, se é insegurança. Então, talvez de deixar muito mais se levar pelo aroma, porque o seu corpo vai saber e a sua mente também vai, eles vão saber, né? Reconhecer melhor o que você precisa do que simplesmente o rótulo. Mas sim, você pode pegar aquela mandala e tentar perceber o que melhor
o que é mais necessário naquele momento, né? Então, se é aquele óleo específico ou aquele outro, mas Ou sentir uma também. mistura Ou uma deles, né? mistura, sim, claro, botar no difusor de ambientes. Acho que ó, Flávia, a Caterine colocou aí no comentário, acho que ela conseguiu sintetizar claramente, né, o que a gente está falando. A importância da gente perceber, num segundo momento, a gente acolher e referenciar, né, aquilo que está Uhum. acontecendo, fazer esse processo de transmutação da forma que a gente conhece, com as ferramentas que a gente tem acesso, e se a gente não tem, buscar profissionais que tenham, né, essas ferramentas Uhum. para auxiliar, e aí, a partir desse resultado, entrar num processo avaliativo, né? Se Sim. é o que eu queria como resultado, ou se eu ainda não cheguei naquele novo estado. E aí, se for necessário, recomeçar esse processo, até que eu consiga ter aquele resultado de forma mais positiva. É uma coisa que eu observei do que vocês falaram, e que eu acho muito proveitoso, né? Na maioria das vezes, a gente tem na gente todas as respostas. Eu sempre digo isso. A gente sempre tem todas as respostas. A gente só não sabe e não tem ainda o recurso para acessá-lo. Se eu ainda não tenho o recurso para acessá-lo, aí é que vocês falaram, eu posso buscar o auxílio de alguém, ou eu posso, com calma, e aí entra a palavrinha mágica, com paciência e calma. Veja, paciência e calma eu não estou falando ser zazen. Não é isto. Não é não passar e perpassar pelos os outros humores, as outras instâncias emocionais. É aprender a que eu vou passar por todas elas. E aí, quando vocês falam desse processo da mandala, eu achei interessante porque quando eu sei identificar as minhas instâncias, e aí quando está transcrito ali, né, fica até mais fácil, né? Porque um dos princípios para eu fazer um treinamento, né? E aí o processo é treinar, 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 né? Os clientes falam assim, como é que eu consigo isso? Eu falei, aprendendo. E aprender subentende exercitar, exercitar, exercitar. Isso não vai surgir, né? Não vai emergir do nada. Você vai ter que acessar e isso vem através do exercício. Esse exercício que a gente está colocando e que vocês colocam na forma, quando eu olho para essa imagem, essa visualização, é como se eu pudesse ali visualizar, e a mandala, né, o termo da mandala é um termo muito significativo, e quando eu visualizo isso e eu consigo encaixar as minhas instâncias emocionais através daquilo que eu já sei que eu estou sentindo, que eu já identifico que eu estou sentindo, mesmo que ainda nebuloso, mesmo ainda com não 100% de clareza, porque a gente não está falando de um ser que você está alterado emocionalmente. Não é um passe de mágica, às vezes não é simples, né? Às vezes é complexo, né? Vai ser difícil? Às vezes sim, na maioria das vezes o é. E não há problema nenhum em ser, né? Passar, é identificar. E aí, quando eu consigo encaixar isso nessas instâncias do que vocês estão se referindo, e aí foi o que me chamou bastante a atenção, você fala não necessariamente que eu vou alterar, eu vou alterar, mas não necessariamente eu sei o que eu tô projetando, né? Eu quero sentir mais isto. Então, utilizando o meu senso sutil, né? Aí entendendo um pouquinho mais das minhas vibrações, do meu senso mais sutil, utilizando um pouquinho mais da minha intuição, né? Porque a gente negligencia, a gente é tão mental, mental, mental. Então, às vezes a gente negligencia o nosso traço sutil. Eu vou projetar ali através de uma visualização de um estado. E aí lembra que a mente, ela cria, a mente, ela, através da visualização, ela altera. Isso vai acessar um estado mental e, consequentemente, o meu organismo ele vai responder. Não sou tão profunda quanto vocês, mas essa foi uma interpretação trazendo para essa resposta mais comportamental, essa resposta mais do sentido, né? Do treinamento do sentido. É mais ou menos isso que vocês se referiram? É bem por aí mesmo, assim. Só que o que eu percebo é que às vezes a gente nem tem essa representatividade, né? Não claramente, eu não vou fazer uma visualização ali naquele momento, mas só o fato de eu perceber aquele aroma, sei lá, tô mais agitado, só o simples fato de eu entrar em contato com o aroma, ele já promove em mim aquela sensação. É claro que a gente pode estar aí automaticamente remetendo a eventos da nossa vida, mas às vezes tem coisas que, sei lá, eu nunca tinha sentido na vida,
né? Pelo menos alguns olhos específicos, eu nunca percebi ele de forma clara e que eu consigo perceber o efeito que ele consegue trazer sobre o meu mental e, consequentemente, sobre o meu físico. Mas o que eu achei, né, que encaixou muito bem quando a gente conversou sobre a proposta da live, e agora você explicando isso fica muito mais claro, é que se eu não souber identificar o que eu estou sentindo, eu não vou necessariamente saber usar esse processo. Porque como já são misturas, são para trazer esse efeito, é preciso que eu entenda. E aí ele divide cada uma dessas emoções em grupos de 3, né? Que se a gente parar para pensar, ele é um grupo um pouco evolutivo. Então é como se fosse uma emoção um pouco mais leve, um pouco mais branda, mediana e mais intensa. Então é comum que eu me identifique dentro daquela mandala em, sei lá, 2 pontos que estão em 2 olhos da parte inferior direita, por exemplo. Então, eu vou fazer a combinação desses 2 olhos. E, principalmente, deixando claro que eu não preciso ser muito assertivo, dizer, não, o que eu estou sentindo é totalmente isso. Não, Exatamente porque isso. as emoções, elas vão ser fluidas, né? Então, eu posso identificar que eu estou nesse momento sem alegria, mas, na verdade, não é isso, eu estou cansado. E aí, às vezes, o meu cansaço faz com que eu entenda que eu estou sem alegria. Então, acho que esse kit é um kit que, para mim, me faz muito sentido por esses 2 incentivos. Primeiro, da gente se entender, se identificar. Segundo, de se permitir entrar em contato com aquela emoção. E no momento que eu achar que já está dando conta, né, que eu já entrei em contato, mas que eu não estou conseguindo, talvez, lidar, né, voltar para o meu estado inicial sozinho, eu posso lançar a mão dele e aromaticamente eu ter aí esse empurrão para que eu possa criar esse novo estado que eu quero alcançar. Eu gostei do empurrão, né? Pegando uma. Sabe desenho animado? Que quando tinha alguém cozinhando, aquele cheirinho ia voando e trazia o personagem. A sensação que me dá é totalmente essa, Flávia. Quando o aroma entra em mim, a sensação que eu tenho é que eu sou levado, simplesmente, quase que contra a minha vontade, para aquele. Não é contra, porque fui eu que escolhi, mas eu sou levado para aquela emoção que o óleo acaba trazendo, né, pra gente. Não sei se você também se sente assim, mas eu me sinto levado, total. É, o Experiência engraçado, profunda. você Meus sabe estão que é da minha maneira. É porque quando eu você penso estava que, na explicando. verdade, o óleo ele pode ajudar a gente a não encarar tão de cara Também. esse problema, né? Em relação ao que eu estou sentindo. Tem Posso muita gente que não mascarar, sabe. né? Não, não é nem mascarar, mas tem gente que tem dificuldade realmente de entender o que está sentindo. Então, às vezes, o óleo ele vai ali penetrando sem você nem perceber. Então, tem a mãozinha convidativa, mas para muita gente fica só na surdina mesmo. E às vezes ele pode te convidar também a entrar em contato com coisas que O você não conflito. não É. não estava querendo naquele momento. É, Exatamente, né? Nele que eu pensei. É interessante o que você colocou, né? Você colocou essa imagem, né, do ser levado, e curiosamente, coletivamente, né, foi a imagem que eu visualizei. Tá vendo? Coletivo. Mas você sabe que é uma memória, né, coletiva, que normalmente quando a gente faz uma associação de você acessar memórias prazerosas, memórias relaxantes, ou simplesmente acessar estados mais profundos, essas memórias são repetitivas, né? Normalmente a gente associa ao mesmo tipo de memória. Se estiver dentro do nosso repertório, claro. Se a gente tiver de alguma forma vivenciado isso. Isso que eu ia falar, né? Talvez se a gente tiver um público aqui de um adolescente assistindo, pode não fazer. Quando eu descrevi a imagem, pode não fazer o menor sentido para eles dessa forma que fez para a gente, mas dentro de uma outra coisa que eles já culturalmente vivenciaram, né? Mas esse sentido de ser levado, eu entendo que ser levado não necessariamente, e aí, lembra, vamos ancorar o Estado, ser levado é ter um entendimento para onde. Não é simplesmente ser levado, não é simplesmente ser do automático, né? E aí os olhos, e aí o que eu entendo é que os olhos se tornam mais efetivos ainda, né? E olha que a gente está falando de algo que é extremamente primitivo, extremamente ancestral na nossa história. Então, se eu utilizo algo que já está dentro do nosso mapa ancestral, que já está dentro do nosso registro, né, inconsciente, é inevitável que a gente responda isso.
né? Os nossos sistemas mentais e nosso sistema comportamental, consequentemente, a nossa reação, ela responde a isso. Então, essa sensação do ser levado, a gente não está sendo levado por nada que a gente já não reaja, né? Ele só está mexendo com a gente neuroquimicamente de uma maneira natural, né? E aí a gente está usando uma instância ali, que ele vai mexer ali de uma maneira mais natural. Pelo menos essa é a minha interpretação. E aí, quando você fala dessa sensação de ser levado, e eu entendo, e o Rafael falou uma coisa importante, tem pessoas que não necessariamente querem saber o porquê elas mudaram o estado. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Nem todo mundo tem que saber 100% por que está bem. Para aquela pessoa basta estar bem. Se ela já sabe identificar quando ela está muito desconfortável e sai desse estado ideal para ela, e ela começa a criar recursos para se retornar a esse estado e se manter nele o melhor para ela, então tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Porque a gente também cria, a sociedade cria, que você tem que estar o tempo inteiro performando, produzindo, reagindo, se conhecendo. Não, tem gente que aquele nível de conhecimento, de profundidade, é o necessário, é o suficiente. E aí usei aquele óleo X e me gerou uma sensação. Por que você gerou essa sensação? Não sei. Tudo bem. Então, um pouquinho foi o que pelo menos eu observei da fala de vocês dois com relação a essa temática e trazendo um pouco para esse conteúdo, eu vejo como algo importante dentro do processo de identificação. Quer falar alguma coisa? A Catherine, ela escreveu, né? Penso que até o fato de não interromper o ser levado já é uma autorização e, com isso, uma intervenção. Eu acredito também, Catherine, porque se você está aceitando aquilo ali, né? Você vai deixar fluir, vai entrar em acordo com o aroma, em acordo com o que você está percebendo, mesmo que ainda não tenha um nome, né? Porque não necessariamente a gente precisa ter um nome daquilo, mas perceber a mudança do estado, perceber a forma como você se sente em relação a essa mudança, acho que é o primordial, né? Por exemplo, a gente botou o difusor aqui em cima, e aí o Rodrigo me perguntou, mas que óleo que tem aí dentro? Eu falei, uma mistura de tudo que eu usei durante a semana toda. Eu simplesmente não sei agora te dizer o que é. Mas eu acho que, não sei qual é a sua percepção do agora desse óleo, né, desse aroma, mas está me trazendo uma tranquilidade tão grande que, sei lá, eu botei óleo para sinusite. Eu tô percebendo paz, sabe? Não só, na verdade, você tem utilizado esse Um difusor monte de para coisas. dormir, para seguir os atendimentos de uma forma mais concentrada, né? Então, de fato, a percepção, infelizmente, essa tecnologia ainda não passa, né, do aroma, mas a sensação que dá, eu sinto um aroma fresco, mas completamente acolhedor. E aí, provavelmente, a gente está falando, né, desses mapas que a Flávia está trazendo para a gente, de acordo com as nossas experiências culturais. E aí, Flávia, a gente tem mais 20 minutos e tem alguma forma prática, talvez alguma coisa que chegue no consultório ou uma reclamação que seja muito frequente que as pessoas utilizam, que talvez elas falem sobre uma dificuldade, mas não consigam identificar o que está por trás? Sim, eu vou trazer para exemplificar e ficar mais fácil a visualização algumas instâncias que já estão mais recorrentes, né? Antes de introduzir isso, uma coisa que é importante quando você fala, né, da utilização do aroma, e aí para uma coisa e ele traz concentração, traz mais foco, ele acaba às vezes atuando até em outras instâncias, porque dá uma sensação de alívio, porque você olhou a sua necessidade, a necessidade que estava te limitando e bloqueando de você alcançar essa sensação que você já se via capaz de alcançar. Ou ainda, Flávia, preventivamente, sabendo que agora eu vou precisar de uma concentração maior, eu já posso intervir com esses elementos, sabendo que quimicamente falando ele me ajuda, então eu já estou... claro que para isso eu já estou identificando que eu não estou completamente concentrado e que eu vou precisar melhorar ainda mais essa concentração. Esse estado de eu identificar, porque lembra que a gente falou lá no início que a gente não entende a necessidade? Oi. Opa! Quando a gente ainda não entende a necessidade, pelo que eu entendi, vai ficar salvo. O pessoal está perguntando, vai ficar salvo.
Se tudo der certo, vai ficar calmo. No passado, o Instagram não deixou a gente salvar. Outros estímulos também são importantes. Por exemplo, você falou do aroma aí, às vezes a luz, uma luz indireta, o tipo, e a gente está falando já da cromoterapia, por exemplo, para me tranquilizar, eu usei um tipo de luz, vocês usaram aroma, eu usei a luz. Então, para trazer a sensação que eu queria ter aqui, ou que eu já estava me programando e me colocando para ter o estado que eu queria estar aqui, para que as coisas fluíssem, você trabalha esse estado. Então, por exemplo, e aí a gente está usando todos os recursos, lembra? Todos os recursos terapêuticos. Muitos dos meus clientes, ou muitos pacientes, seja lá qual nome que a gente dê, ou pessoas, eu tenho escutado muito, aí eu vou falar de uma escuta até mais ampliada, a gente está num ambiente que está muito modificado. Então, a nossa rotina está modificada. E muito das nossas sensações, elas estão ampliadas. Elas estão oscilantes, né? E aí, energeticamente, né? Horas a gente está muito bem, muito para cima, horas a gente está muito lá embaixo, né? A gente não foi, de alguma forma... Vou botar condicionado, mas não era a palavra que eu queria usar, mas eu vou usar essa palavra, eu já estou condicionada a usá-la, a colocar ali, a aprender a estar no meio, né? Que é transcrever o processo do equilíbrio. Então, a gente vem treinando dentro das nossas instâncias gerais, né, a estar nesse meio de equilíbrio. E a identificação ensina. Então, a gente está passando por um momento muito oscilante, né, no sentido do nosso estado de humor. Ora a gente está assim, ora a gente está de alguma outra forma. Eu estou irritativo. Por quê? Porque eu não sei. Simplesmente porque a condição do ambiente está gerando muitos processos emocionais, porque a gente está visualizando muitas instâncias, tem aparecido muito mais projeções de insegurança, né? Projeções de um estado acelerado, um estado mental acelerado, as pessoas estão pensando muito, né? Não, pensando muito. Como? Pensando muito, literalmente o que a palavra diz. Elas estão projetando muito, visualizando muito, fantasiando muito, né? E isso influencia alguns estados. Como a nossa rotina está, de alguma forma, alterada, várias instâncias que antes eram normóticas estão alteradas. Uma delas é o sono. Então, uma das variáveis que mais tem impactado e que eu visualizo é o sono, o ato de dormir. E aí tem impactado nas pessoas que estão trabalhando, que têm que manter uma rotina de trabalho, ou estão mantendo uma rotina de trabalho mais efetiva e normatizada, estudando para algum concurso. Eu trabalho muito com pessoas que são concurseiros, né? Ou estão se preparando para algum tipo, então elas estão impactadas dentro desse processo do ato de dormir. Então, e elas chegam para mim assim, eu estou com insônia. Eu falei, insônia é engraçado, não era uma sintomatologia, que a gente está falando, vou pegar a sua fala lá do início, né? Não era necessariamente um sintoma recorrente desse quadro, dessas pessoas em especial, seja de escuta, seja dentro do consultório. Porque eu acho que pode ser a ansiedade está gerando mais isso. Aí quando você começa a olhar, identificar o estado, a rotina, e aí essa pessoa começa a identificar, na verdade ela só está empurrando. A rotina atual, ela está empurrando porque a gente já está dialogando com o tempo de uma maneira diferenciada. Ou seja, porque eu estou lá no final do dia mais acelerado, a minha oscilação, meus pensamentos, eu escutei um nível de informação que eu fui recolhendo durante o dia, acelerou o meu final do dia, e eu vou empurrar, eu vou dormir lá no meio da noite, consequentemente eu vou acordar mais tarde, e aí vai virando, e a informação que eu rotulo é que eu estou nesse estado alterado de sono. Eu estou. Aí entra a pergunta, eu preciso modificar esse estado? Está me atrapalhando de alguma forma? Se a resposta é sim, aí eu tenho que procurar recursos para... Então, uma das queixas que eu tenho visualizado muito e que eu vejo que impacta realmente no estado de humor durante o dia, nos resultados de necessidade, de identificação de necessidade do dia a dia, é o estado do sono. Então, sono. Eu acho importante, né, isso que a Clara está colocando. Eu também tenho escutado muito isso dos meus pacientes, né, a questão da insônia, e que o quanto essa identificação está errada, né?
O quanto eles estão identificando como insônia aquilo que não é insônia, que às vezes é como você falou, o deslocamento desse tempo, ou porque eu estou vivendo no meu quarto, porque, sei lá, não me sinto à vontade no meio do meu ambiente familiar. Então eu acordo, eu trabalho, eu almoço, eu janto, eu vivo no meu quarto. Então é claro que o meu organismo ele vai reagir de uma outra forma. Ou ainda assim, pela enxurrada de informações que a gente está vivendo, Sim. então o pensamento não para mesmo, né? Ele está se conectando com tudo, ao mesmo tempo menos comigo. Então eu não consigo Perfeito. parar para dormir, parar para descansar. Aliás, nem sei se descansar quando a pessoa está com um pensamento tão acelerado, né? Porque ela literalmente Talvez não um para. descansar físico, mas não um descansar mental. Acho que não acontece nenhum dos dois, né? Nem o físico nem o mental nesse momento. E aí, Você fica numa aproveitando. uma aceleração, né, e uma cobrança muito grande de performar também. Isso é uma variável muito Sim. importante. Ah, tá todo mundo produzindo. Então, você precisa produzir, né? Aí entra o excesso, às vezes, de necessidade de produzir, também de performance. Uhum. Sim. Vou voltar só à questão, né, da dificuldade do sono, para a gente poder trazer uma aplicabilidade, né, para quem está assistindo, de tudo que a gente está conversando e como que a gente pode fazer uma relação com o óleo, né? Então, geralmente, quando a gente fala sobre dificuldade de dormir, as pessoas pensam logo num óleo específico, Lavanda. lavanda, porque as pessoas já associaram a lavanda a essa calma interior. E se a gente parar para pensar, se eu tô calmo, eu durmo, né? É uma receita lógica. Só que não funciona com todo mundo. Por quê? A gente precisa usar esse princípio que a Flávia está trazendo para a gente hoje, de como a gente está, para a gente poder identificar a razão que está por trás desse não dormir. Então, por exemplo, às vezes eu tenho dificuldade de pegar no sono porque eu fico com os meus pensamentos recorrentes ali, circunambulando. Então pode ser um pensamento não necessariamente negativo, pode ser até um pensamento ansioso. Amanhã eu tenho que fazer isso, 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 e não me desligo porque eu tenho que fazer isso. Então, o que você sugeria, Rafa, para esse pensamento mais para essas pessoas que não dormem por conta desse pensamento em excesso? Ah, eu acho que eu sugeriria um óleo que eu adoro, eu acho o cheiro dele muito bem-vindo, ainda mais na hora de dormir, que é o vetiver, porque ele é um excelente aterrador, ele é um excelente, Menos para Caterina. menos para Caterine, então, Caterine não use o vetiver, mas é um óleo que, na minha opinião, ele aterra bastante, sabe? Sim. Então, ele vai cortar essa nuvenzinha que eu vou ter com os meus pensamentos e eu vou ficar mais tranquilo. E aí, curioso que, para mim, o vetiver já não tem esse apelo tão intenso. Se tiver vetiver, eu durmo, de fato. Ele me derruba. Mas se eu tiver com excesso de pensamento, o mais eficaz para me cortar o pensamento, e aí não necessariamente ele me leva para o sono, é a bergamota. Uhum. Né, que para mim, ele é total, ele funciona totalmente para estafa mental. Então, quando eu estou ali naquele excesso de pensamentos, eu coloco ele no difusor, eu vou sentindo que o meu grau de preocupação sobre aquilo que eu estou pensando diminui, a ponto de o meu pensamento ir embora porque eu não estou alimentando ele na minha cabeça. Então, um exemplo aí de como, quando a gente identifica que a nossa dificuldade de dormir está focada pelo excesso de pensamento. Mas aí a gente pode misturar também os dois, vai ficar um cheirinho bastante Pode, que agradável. pode também misturar a própria bergamota com a lavanda, que a gente Sim. falou inicialmente que a pessoa vai tender a dormir um pouco melhor. O que atrapalha o seu sono? Para a gente dar um outro exemplo, para a gente Hum, identificar. se eu tiver num dia muito agitado, né, uma correria danada, eu resolvo isso aqui, vai pra ali, corre pra lá. Mesmo que estando agora, né, em isolamento social dentro de casa, a gente sempre vai procurar alguma coisa para fazer e fica preocupado, aí vai associar o pensamento mais a agitação do corpo. Então acho que e isso no final do dia é extremamente cansativo. Então a agitação do dia ela acaba sendo estendida para a noite. Para mim isso é bem difícil. Se eu não tiver relaxado, não vai. E aí, nesse caso, uma sugestão de óleo, né, que a gente pode dar é o Serenity, que é uma mistura que a empresa tem, que ela vai fazer com que a gente vá ficando, como o nome diz, mais sereno, mais tranquilo, e a gente tende a entrar no processo de sono com muito mais facilidade. A sensação que eu tenho é que é físico, né? Quando eu faço a inalação desse óleo, eu tenho toda essa parte física mais tranquilizada. Acho que a gente pode usar também, de novo, né, a queridinha, a lavanda, porque ela vai pegar a gente no colinho da mamãe ali, né, que lavanda é a grande mãe, e vai acolher tudo isso que eu tô
que está acontecendo no meu dia a dia, nessa correria. Então, acho que a lavanda ela é muito bem-vinda também nesse momento. E o comentário da Caterina agora cai como uma luva, né? Ela colocou, a gente brincou, né, que ela não podia usar o vetiver, que a gente sabe que ela tem essa reação com o vetiver, e ela colocou aqui: se eu usar o vetiver, eu vou sentar e trabalhar de forma bem focada. Por quê? Ele faz com que a gente também consiga ter esse foco maior. Só que se eu tô deitado para dormir, o meu foco vai ser no dormir. Então isso não me afeta em absolutamente nada. Mas para ela já ativa essa questão da produtividade. E aí eu acho que o exemplo dela fecha um pouco, né, do que a gente está falando, da importância da gente entender o estado que a gente tem antes e o estado que a gente experimenta depois que a gente faz o uso desse óleo, né? E aí, como um óleo para o Rafael faz com que ele acalme, como para mim faz com que eu durma, e para a Caterine faz com que ela tenha essa produtividade aumentada, né? Então, acho que a gente... eu não sei, Flávia, para você ficou claro o como que a gente pode aplicar essa sua sugestão, né, de tema na prática para poder fazer a escolha do melhor óleo para trazer aquele melhor resultado que a gente está buscando? Sim, quando nesse final, né, quando vocês fecham e percebe-se que a gente está falando de um espectro, né, de algo que se eu generalizar, normativamente vai trazer essas sensações. Mas quando eu vou para um indivíduo, né, eu estou entrando na minha necessidade, na minha particularidade. E aí eu posso reagir. Por quê? Porque o meu estado de resposta, o meu estado de intenção, ele está em outro. Se ele também gera foco, vou pegar esse gancho, e o meu estado de intenção é um outro tipo de foco, ao invés dele me gerar essa sensação de calma para dormir, por exemplo, de foco para dormir, de visualização para dormir, ele não vai gerar. Que é o mesmo princípio, por exemplo, quando a gente faz aqueles relacionamentos conduzidos, né? Algumas pessoas, elas são derrubadas, outras não. É uma identificação de entender o estado. Quando eu entendo o meu estado, eu posso fazer uso dos melhores reagentes para auxiliar ao lugar que eu quero chegar, ao caminho mais saudável, o caminho, seja lá qual for, que eu quero alcançar. Né? Então, entender, gerar esse entendimento. Inclusive, não é falar, isso não funciona comigo. Funciona dessa outra forma. E aí, quando eu gero esse entendimento de como funciona, eu não descarto. A gente o tempo inteiro fica descartando coisas. Quando a gente aprende a não descartar, mas a aproveitar todo o conhecimento que a gente possui, todo o autoconhecimento, todos os recursos internos que a gente possui, a gente aprende a olhar a vida, aprende a visualizar as coisas que estão passando por mim de maneira mais proveitosa. Perfeito. E essa foi minha proposta de hoje. Esse finalzinho mesmo. Eu acho que esse final aí que você traz fica ainda mais evidente, né? Então, porque assim, se a gente parar para pensar, uma dúvida que sempre questionam a gente, mas por que tem tanto óleo, então, para ansiedade? Por que tem tanto óleo, então, para depressão? Por que tem tanto óleo para acelerar o metabolismo? Exatamente por conta dessa individualidade. No geral, todos eles vão ter o composto químico natural que vai fazer com que o nosso corpo responda daquela maneira. Mas, individualmente, eu posso ter baixa de receptores desse componente químico específico, eu posso ter uma experiência de vida traumática ou negativa com aquele cheiro, de certa forma, ou enfim, N fatores individuais. Com aquele estado. Exatamente. Vão fazer com que eu prefira ou que reaja melhor em mim para eu identificar esse estado que eu estou buscando do que para outra pessoa. Mas aí, quando você fala da questão da individualidade, eu acho que a gente fecha aí de uma forma bem intencional, né? Bem o que a gente pensou mesmo quando a gente começou a conversar sobre essa live, de a gente se perceber do início ao fim. Da gente entender que não vou descartar porque eu não dormi. Mas que reação que aquele óleo me deu? Me deu foco. Então, para mim, ele tem um entendimento diferente. Então, quando eu precisar de mais foco, eu já sei o que eu posso lançar mão. Não é que aquilo não funciona, mas não funcionou para mim porque eu reajo de uma forma diferente. E assim, se você usa hoje, tem essa sensação, você vier a usar um mês depois, a sua reação pode ser outra completamente diferente. Porque o estado que você estava agora pode estar contribuindo para que você tenha aquela reação. Então aprenda a sentir os seus estados. Sim. Exatamente. E eu acho que isso tem muito a ver com relação ao início da live, né? Onde a gente falou sobre a autopercepção, né? Como você se sente, como você se vê, né? Como você se percebe.
né? Porque você vai realmente mudar o óleo, pode mudar a época do ano, mudar qualquer coisa, que pode ter um efeito totalmente diferente daquele que você estava tendo. E aí, Flávia, como a Caterina está sendo a quarta pessoa dessa live de hoje, ela vem explicar para a gente por que que a live, por que que a live não, por que que o vetiver traz essa sensação para ela. E ela coloca aqui para a gente, fora a questão da ancoragem, como ele dá uma excelente produtividade, até por causa do déficit de atenção, ele ficou ancorado nessa função para ela. Então, sentir aquele cheiro é sinônimo de ter foco e ter atenção. Então, tá aí um depoimento mesmo, né? De aplicabilidade de tudo que a Flávia falou pra gente hoje. É isso. E aí, você quer falar mais alguma coisa? A gente tem 4 minutos. Na verdade, para ser bem objetiva, lembra que a gente falou que esse é o primeiro estado, que é a identificação? Uhum. Tudo que a gente está falando é identificação, colocando em estados que a gente pode literalmente alterar, porque quando você fala, ativa uma memória que às vezes eu não sei lidar e eu prefiro outra, a gente já está falando de outro nível desse processo. Uhum. Só para ficar Que hoje a esse gente entendimento. essa identificação, pura e simplesmente. A gente não está fazendo o trabalho, né, todo de Isso. todas as etapas. E aí você entende quando eu falo trabalho, aí é o seu processo. Aí tem a ver com o início, com o meio e fim, o seu desenvolvimento e o seu autodesenvolvimento ao longo de todas as suas interações com a vida. Peraí, eu estou sentindo assim, eu estou ativada. Aí quando você aprende a sentir e se permite, aí você flui. Perfeito. A gente está tendo aí comentários de pessoas dizendo que amaram a live. A gente agradece, Flávia, primeiro a sua disponibilidade, segundo o seu insight aí, e a maneira como a gente consegue ver que saber responder essa pergunta inicial vai ajudar a gente para a vida como um todo, né? Vai ajudar no processo terapêutico, vai ajudar nos conflitos familiares, vai ajudar no uso dos óleos essenciais, na busca de um apoio, de uma terapia. Então, como é primordial a gente se conhecer, se identificar para a gente poder agir. Então, muito obrigado pelo conhecimento, pelo tempo, pela parceria. Quer falar alguma coisa? A gente vai tentar salvar a live, né? Então, tomara que a gente consiga. E aí a gente vai montar nessa semana algumas receitinhas ou dicas para que as pessoas possam também ter essa conexão com o óleo, né? Então, que elas percebam tudo que foi dito aqui na live de maneira prática. Até porque tem sinergias e óleos que facilitam esse processo de conexão com a gente mesmo. Então, a gente começa a liderar essas receitas, se eu não me engano, a partir de terça-feira, para facilitar aí no dia a dia esse processo de identificação consigo mesmo e até de, por que não, modificação, levando para esse estado que a gente quer alcançar. Gratidão a vocês, a todos que aqui estão. Acredito que tenha contribuído bastante, pelo menos para insights e entendimentos. E obrigada, fiquei muito feliz e gostei bastante do processo. Agora eu vou virar midiática, tô brincando. Então que venha outras. Quem sabe a gente não faz aí uma série, já que a gente começou com a identificação, quem sabe daqui a pouco a gente vai falar da segunda etapa, da terceira e por aí a Ou gente outros vai. assuntos também, né? Obrigadão, Então tá bom. Flávia. Obrigado, gente, por todo mundo que disponibilizou aí essa hora com a gente nessa sexta-feira. E eu vou abrir um box lá no nosso Instagram sobre dúvidas, né? Se for sobre óleos, a gente assume e responde. Se for um pouco mais sobre os conceitos que a Flávia trouxe, a gente direciona para ela e a gente vai tentando dar esse apoio para todo mundo, tá bom? Uma ótima Beijo a todos. Um ótimo final de semana para vocês. Beijão. Tchau. Beijo. Tchau.